Bem-vindos, senhores, a mais um programa Prova Final. Esse programa é resultado de uma parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. Meu nome é Gustavo Junqueira e eu sou professor de Direito Penal. Terei hoje o prazer de tratar com os senhores de um assunto muito relevante, sempre atual, que é a questão do dolo e da culpa. No primeiro bloco, que é o tema do dia, faremos uma exposição sobre os principais pontos referentes à questão do dolo, da culpa, da tipicidade dolosa e culposa. No segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor, terei o prazer de responder 5 questões referentes ao tema do dia. No terceiro bloco, que é o X da questão, vamos examinar 2 questões que já caíram em provas, concursos anteriores, também referentes ao dolo e à culpa. E, desde logo, fica a indagação. Qual será hoje o correto conceito de dolo? O que é culpa? Quando pode-se considerar uma conduta dolosa ou culposa? Responderemos isso já no início do primeiro bloco. Aguardo, senhores. Então, como nós podemos reconhecer a tipicidade dolosa ou culposa? Mas toda tipicidade tem que ser dolosa ou culposa? Hoje prevalece que sim, pelo princípio da responsabilidade subjetiva. O que significa princípio da responsabilidade subjetiva? Que ninguém pode ser punido sem dolo ou culpa. Sem dolo ou culpa não há crime. A ideia do princípio da responsabilidade subjetiva, que em latim é a ideia do nullum crimen sine culpa, hoje está definitivamente incorporada em nossa legislação penal. Tem previsão legal? Tem. O artigo 19 do Código Penal, que foi inserido na reforma de 1984, ele é claro, ele é expresso em dizer que mesmo aquele resultado que qualifica o crime só pode ser punido, só pode ser relevante penal, se praticado ao menos culposamente. Esse ao menos culposamente, que é a fórmula da lei, significa que tem que ter ou dolo ou ao menos culpa. Sem dolo ou culpa, então, não pode falar em responsabilidade penal. Daí a ideia da responsabilidade subjetiva. E o que será dolo e o que será culpa? Quando um tipo é doloso, quando o tipo é culposo? Partimos da premissa que todo tipo incriminador é, a princípio, doloso. Repito, todo tipo incriminador é, a princípio, doloso. Por quê? Porque o dolo está implícito, a princípio, em todo tipo incriminador. O dolo está implícito. Como assim? Onde está escrito matar alguém, é como se estivesse escrito matar dolosamente alguém. Injuriar alguém? Injuriar dolosamente alguém. É isso que significa dizer que o dolo está, a princípio, implícito em todo tipo incriminador. Ora, mas então não há crime culposo? Claro que há. Quando? Quando estiver expressa a previsão da relevância culposa. Então, o dolo está implícito em todo tipo incriminador. A culpa não. A culpa tem que estar expressa. Então, nos crimes que têm relevância culposa, como o homicídio, como a lesão corporal, como a receptação, não é? Então, vai estar lá escrito se o crime é praticado por culpa, se o crime é culposo, pena de tanto a tanto. Mas e naqueles crimes em que não há a previsão expressa da relevância culposa? Como punir? Como fazer?
Bom, se não tem previsão expressa da forma culposa, é porque aquele crime não tem relevância na forma culposa. Aquela conduta, quando praticada por culpa, é irrelevante penal. Isso é frequente? É muito frequente. Aliás, o que se diz é exatamente da regra da excepcionalidade do crime culposo. O que significa isso? Que a maioria dos tipos não tem previsão expressa na forma culposa. Então, são condutas irrelevantes quando praticadas por culpa, como o infanticídio, como a colaboração no suicídio, o aborto, a grande maioria dos crimes contra o patrimônio. Nesses casos, se a conduta é praticada por culpa, não tem relevância penal. Repito, regra da excepcionalidade do crime culposo, a maioria dos crimes não tem forma culposa e apenas aqueles que têm a previsão expressa da culpa, da relevância da culpa, é que poderão ser punidos também por dolo, porque ele está sempre implícito, e também por culpa, em razão dessa previsão expressa. Ficou claro? E o que é dolo? E o que é culpa? Dolo é consciência e vontade. Repito, senhores, hoje dolo é consciência e vontade. Para dizer que alguém teve dolo, é necessário que a pessoa tenha consciência do que estava fazendo e, se estava fazendo, não é? Tinha vontade de fazer. Consciência e vontade. Esse dolo, formado por consciência e vontade, é o que nós hoje chamamos dolo natural. Dolo psicológico. Consciência e vontade. Será que é necessário que o sujeito saiba que aquilo que ele faz é proibido para que se diga que ele tem dolo? Não, hoje não. Até algumas décadas era adotado o chamado dolo jurídico. Alguns tratam por dolo normativo. O que era esse dolo jurídico, dolo normativo? Era um que exigia consciência, vontade e também a consciência da ilicitude, ou seja, a consciência da proibição. Nessa ideia antiga, para ter dolo, o sujeito tinha que ter consciência do que fazia, vontade de fazer e consciência que o que fazia era proibido. Essa consciência de que o que faz é proibido é algo que já foi afastado, desprezado na evolução do direito penal. Esse dolo jurídico normativo foi aí abandonado, escanteado, em favor do dolo natural, do dolo psicológico, apenas com consciência e vontade. Então, dolo é consciência e vontade. Esse dolo pode ser classificado de inúmeras maneiras. A mais tradicional é aquela que contrapõe o chamado dolo direto ao chamado dolo eventual. E qual a diferença do dolo direto com o dolo eventual? No dolo direto, o sujeito tem previsão de que sua conduta deve gerar um determinado resultado, pode gerar um determinado resultado, e ele quer esse resultado. A sua conduta é praticada para alcançar o resultado. Então, no dolo direto, o sujeito pensa, eu quero tal resultado, prevê que a sua conduta pode chegar nesse resultado e ele atua para alcançar o resultado. Ele quer o resultado. Isso é o que nós chamamos de dolo direto. Eu penso